Você sabia que a doutrina de Moisés está fundamentada na aliança, no concerto, no pacto em que Deus realizou com Israel? Hoje nós vamos compreender muito a respeito desse pacto, desse concerto e dos princípios doutrinários da aliança, especialmente à luz do Antigo Testamento. Eu me chamo Janderson Nascimento, estou segundo vice-presidente da Assembleia de Deus aqui em Vitória da Conquista, uma igreja pastoreada pelo pastor Davi Oliveira Boa Sorte. E claro, pessoal, que hoje nós vamos estudar a lição de número 2 desse primeiro trimestre da CPAD em 2024, texto escrito pelo pastor Elias Torralbo. Você que está chegando por aqui, aproveita e me segue no YouTube ou pelo Spotify. Fica à vontade para nos acompanhar em nossas redes sociais. E se você é professor da classe dos jovens e quer poupar o teu tempo para preparar a tua aula e organizar todo o teu material, olha, eu tenho isso organizado para você. Através do Facilita EBD você encontra os esboços das aulas que eu sempre estou ministrando aqui para você, onde você já encontra uma pesquisa preparada para te ajudar na tua ministração, poupando o teu tempo. Também você vai encontrar os slides, os PowerPoints, onde você pode utilizar esses recursos na hora da tua ministração. A nossa assinatura é trimestral, está na descrição do vídeo, um comentário abaixo, fica à vontade para poder analisar. E agora, vamos então para o nosso momento de leitura bíblica, e eu espero que o Senhor confirme a palavra no seu coração. Agora, na Escola Bíblica, vamos para o momento de leitura da Palavra de Deus. A paz do Senhor Jesus, querido aluno da Escola Bíblica Dominical. Hoje nós estamos iniciando com vocês a lição de número 2 deste primeiro trimestre da CPAD, aqui da classe dos jovens. Nesse trimestre estamos trabalhando sobre um texto escrito pelo pastor Elias Torralbo. O tema da lição desse trimestre é os fundamentos dos apóstolos e dos profetas, a doutrina bíblica como base para uma caminhada cristã vitoriosa. Lição de hoje, lição de número 2, que vai cair no dia 14 de janeiro de 2024, trata sobre a doutrina de Moisés. Esse texto, como eu disse para você, ele é escrito e comentado pelo pastor Elias Torralbo. Pastor Elias Torralbo, que traz uma perspectiva muito interessante sobre a doutrina bíblica para o teu crescimento em Jesus. Para você iniciar bem a aula, você precisa iniciar por algumas bases bíblicas que a própria lição já traz para você. A primeira delas é o texto principal, que se localiza em Êxodo capítulo 24, versículo 12. Leia esse texto com os teus alunos. Leia também um resumo da lição. É muito importante você realizar a leitura do resumo da lição. E a nossa leitura bíblica em classe de hoje se localiza em Gálatas capítulo 3, versículos 23 ao 26. Você pode estar lendo esses versículos compassadamente, deixando Deus te usar na escola bíblica dominical da sua igreja. Não se esquece que de segunda a sexta-feira eu estou postando aula aqui para você. Estou comentando as lições de adultos, jovens, juvenis, discipulado, adolescentes, vencedores, pré-adolescentes também. Tem muita coisa boa disponível para a tua edificação aqui no YouTube e no Spotify. Toda terça-feira é o encontro marcado da classe dos jovens. Toda terça nós postamos as lições no Spotify e aqui no YouTube. E também tem o especial na Rádio Brasil FM a partir das 17 horas, onde os nossos irmãos podem nos acompanhar pelo programa Voz da Assembleia de Deus. Toda terça às 18 horas aqui no YouTube, nós postamos as lições da classe dos jovens, onde você pode estar crescendo com a gente para a glória e honra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu espero muito que você possa ter uma aula maravilhosa a partir dessa ministração. Na lição de número 2, nós vamos compreender como proposta do pastor Elias Torralbo, especialmente essa visão sobre a aliança, o concerto de Deus, sendo aplicado ao próprio ensinamento de Moisés. Ou seja, a doutrina de Moisés. Quando entendemos o Antigo Testamento, nós vamos encontrar um termo que traz essa ideia de aliança. O termo hebraico vem da palavra berit, que traz a ideia de concerto, aliança e pacto. Nesse pacto, nesse concerto, nessa aliança, nós encontramos então essa relação de ensino doutrinário que Moisés então passa para o povo de Israel. Pega isso e deixa Deus te usar. Nós somos pentecostais e como pentecostais nós também realizamos uma hermenêutica bíblica.
De acordo com o próprio Bernardo Campos, um grande doutor e pesquisador também da área do pentecostalismo, ele faz questão de descrever que há uma definição hermenêutica pentecostal muito interessante, sendo apontada dentro do pentecostalismo, que é realizada aqui na própria América Latina. Primeiro, nós vamos encontrar algumas divisões históricas do pentecostalismo. A visão do Bernardo Campos é diferente do doutor Leonildo Silveira Campos. A visão do Bernardo Campos descreve então que o pentecostalismo ele pode ser dividido em 3 classes. E aqui você pode então bem entender essa perspectiva teológica e por que nós vamos trabalhar isso com você. A primeira classe é conhecida então de forma muito especial nessa compreensão sobre o pentecostalismo originário. Nesse sentido, nós chamamos então de Pentecostes originário. Você pode trabalhar isso hermeneuticamente. Trabalhando isso hermeneuticamente, olhando para a Bíblia, você vai encontrar então o Pentecostes originário, entendendo o significado da festa do Pentecostes, entendendo então o derramamento do Espírito Santo ali. Também você vai encontrar de forma hermenêutica sobre essa visão e a compreensão hermenêutica do pentecostalismo a segunda visão, que trata-se de forma hermenêutica sobre o pentecostalismo, que é conhecida como pentecostalidade. É essa visão bíblica que nós olhamos para o texto sagrado a partir do Pentecostes, do avivamento, da descida do Espírito Santo, e com essa interpretação agora, nós olhamos para o texto e procuramos a ação do Espírito em toda a Escritura. A terceira visão, você vai encontrar sobre essa visão do pentecostalismo e a compreensão hermenêutica, é a visão dos pentecostalismos, ou seja, visões doutrinárias diferentes dentro do próprio pentecostalismo na própria América Latina. Então, nós temos aqui 3 visões hermenêuticas. Primeiro, é entender o que é o Pentecostes. Segundo, é entender essa visão da pentecostalidade, que é a nossa interpretação hermenêutica sobre o texto. E, ao mesmo tempo, nós precisamos também compreender os diferentes modelos de pentecostalismos que existem. Quem trabalha também sobre isso é o próprio doutor Leonildo Silveira Campos. O Leonildo Silveira Campos ele vai trabalhar uma perspectiva bem interessante, descrevendo que no Brasil nós encontramos ondas do movimento pentecostal. Aí você vai encontrar o pentecostalismo clássico, que a Assembleia de Deus e Cristã no Brasil fazem parte. Nós vamos encontrar o pentecostalismo de segunda onda, que é conhecido como o pentecostalismo das curas divinas, há um rompimento com o primeiro, e esse segundo pentecostalismo foca o seu olhar para isso. E há também o terceiro pentecostalismo, que é tratado agora a partir da década de 70 como o neopentecostalismo, que trabalha em uma visão de tríade, em uma teologia da prosperidade, em uma teologia da guerra espiritual e em uma teologia de forma muito interessante nessa composição de trabalhar especialmente essa visão de você poder se colocar à disposição para trabalhar para Deus. Então você vai perceber dentro dessa compreensão o que nós vamos trabalhar hoje com você. Nós vamos trabalhar a partir da nossa hermenêutica pentecostal. Então, nós, como pentecostais clássicos, nós vamos entender isso a partir de uma leitura bíblica, olhando especialmente para essa compreensão da própria doutrina de Moisés. No Antigo Testamento, você vai perceber a ação de Cristo, o próprio agir de Cristo, o próprio agir do Espírito Santo no Antigo Testamento. Nós, como pentecostais, defendemos muito isso. O Russell Champlin faz questão de escrever que essa palavra doutrina pode ser traduzida como ensino. Vem do latim, que traz o significado do termo doutrina, e esse significado pode trazer essa ideia de ensino. Exemplo, você pode trabalhar uma teologia de forma muito especial, em uma visão sistemática, sobre o ensino da salvação. Nós chamamos de doutrina da salvação. O ensino do Espírito Santo, nós chamamos de doutrina do Espírito Santo. O ensino de Cristo, nós chamamos de um ensino, ou um ensino de forma muito clara de doutrina de Cristo. Então, aqui você já está compreendendo como nós vamos trabalhar. Na visão da pentecostalidade, nós entendemos muito bem que, como cristãos, nós
podemos observar a ação do Espírito também no Antigo Testamento. Então, o Espírito Santo ele opera no Antigo Testamento também e opera nos ensinos de Moisés também. Então, nós cremos que o Espírito Santo está ali trabalhando nos ensinos. E nesses ensinos, nós podemos observar nessa doutrina mosaica a ação de Deus, a direção de Deus para Moisés guiar o povo de Israel, e isso se retrata para nós hoje também como igreja. Então já deu para perceber que hoje a gente tem muita coisa boa para poder compartilhar com você. Você que está chegando por aqui pela primeira vez, aproveita e se inscreve no canal de Anderson Nascimento ou no Spotify, você pode nos acompanhar também. Se você pode, coloca aí de onde você está me assistindo, tá? No comentário. Eu vou ficar feliz em receber a tua mensagem por aqui, de que parte do Brasil ou fora do Brasil você está me acompanhando. Que o Espírito Santo de Deus confirme em teu coração essa palavra. E como primeiro ponto da lição, nós vamos entender sobre esse argumento, a antiga aliança. É na antiga aliança que você vai compreender a ideia de concerto, de pacto, dessa aliança perfeita que nós temos com Deus. No primeiro ponto da lição, nós vamos parar para compreender como proposta do pastor Elias Torralbo. É importante você que está me ouvindo e me assistindo, acompanhando isso, entender que agora nós vamos entender a respeito do concerto, do pacto que Deus estabeleceu com Israel. Não vai dar para estudar aqui as alianças, por exemplo, que Deus estabeleceu com Adão, com o próprio Abraão, com Isaac ou com Jacó. Mas nós vamos observar a aliança que Deus estabeleceu com Israel. E uma passagem bíblica que eu quero descrever para você está então em Êxodo capítulo 19, versículos 5 e 6. Leia esse texto com os teus alunos e o primeiro subtópico então vai tratar na nossa lição sobre a compreensão desse termo aliança. E aí eu vou olhar com você isso a partir do Antigo Testamento. O pastor Elias Torralbo, comentarista da lição, ele se refere a esse termo antiga aliança como uma parte muito importante do Antigo Testamento que não pode ser desvalorizada. Entende-se que a ideia de antiga aliança se refere ao Antigo Testamento como um todo, nova aliança, Novo Testamento como um todo. Mas quando você pega o termo em si para compreender sobre a antiga aliança, você está se referindo não somente ao Antigo Testamento, mas você está se referindo a um pacto que Deus estabeleceu com Israel. E esse pacto é conhecido como o Pacto da Aliança, ou Berit de Deus. O pacto em que Deus estabeleceu com Israel, e a fundamentação bíblica está em Êxodo capítulo 19, versículos 5 e 6. Para explicar isso para você, entenda que de toda a terra, Deus escolheu um povo para ser o seu povo. Escolheu uma nação para ser a sua nação, para ser um farol. Ele poderia escolher nações poderosas, mas ele decidiu escolher um povo escravo, sem pátria, sem nome e que não tinha para onde ir. Deus escolheu esse povo, Israel, para ser o seu povo. Então aqui você percebe o pacto da aliança. Conforme Walter Short, em sua teologia do Antigo Testamento, ele descreve que essa expressão aliança expressa então essa relação divina que Deus tem com Israel. Então, estudar a doutrina é estudar a aliança. E entender que a aliança tem um significado e uma singularidade muito importante para o povo israelita. O conceito de aliança entre Yahvé, Adonai e Israel é um conceito muito profundo no Antigo Testamento. A palavra hebraica que aparece aqui é o Berit. E essa palavra hebraica descreve, então, a fundamentação para a lei de Moisés. Então, a lei de Moisés, o ensino de Moisés é fundamentado na aliança, no pacto em que Deus estabeleceu com Israel. Essa aliança tem uma exigência. Êxodo 19, 5. Olha só, vocês serão o meu povo. E ao mesmo tempo que tem uma exigência, tem também uma promessa. Eu serei o vosso Deus. Então, esse pacto da aliança traz aqui para nós, especialmente algo que não é especulativo, mas algo que é concreto. Deus estabeleceu uma aliança com Israel e escolheu Israel para ser o seu povo. Eugene Merrill, em seu texto sobre teologia do Antigo Testamento, ele retrata o conceito da aliança e aponta que a aliança mosaica, ela não é um acidente histórico, mas ela é uma orientação de Deus, foi planejada por Deus, faz parte do programa da redenção.
e trata aqui agora, nesse conceito, a verdadeira doutrina, o verdadeiro ensino. Então, olhar para o ensino no Antigo Testamento é entender a aliança que Deus escolheu um povo que não era ninguém para ser o seu povo. Pega isso e aplica na vida dos teus alunos. Deus escolheu um povo que não era ninguém, no caso você, para ser povo de Deus. E agora você encontra uma promessa e uma exigência. Você encontra a exigência de ser o povo de Deus, mas ao mesmo tempo uma promessa de Deus ser o nosso Deus. E aqui você pode aplicar isso de forma muito coerente junto em sala de aula com esse povo bonito que toma aula com você. O segundo subtópico, já avançando, trata agora no primeiro ponto sobre as características e o propósito da antiga aliança. O pastor Elias Torralbo relata que para compreender a antiga aliança, você precisa compreender a antiga aliança a partir da ótica também da nova aliança, aplicando isso à vida da igreja, aplicando isso também ao teu entendimento, compreendendo que Deus escolheu Israel, Deus também te escolheu para ser igreja de Cristo. Eugênio Merrill, em sua teologia do Antigo Testamento, ele retrata que a aliança antiga, ela pode ser entendida da seguinte maneira: a partir da revelação dos 10 mandamentos, que descreve, então, que o povo de Israel se relacionava com o próprio Deus. E esse relacionamento é diferente das orientações pagãs que os cananeus seguiam. Esse relacionamento tinha princípios, tinha leis, e os israelitas, o povo hebreu, deveria então ter o cuidado de obedecer essas leis. Essas leis que estão estabelecidas no texto de Êxodo demonstram, então, o livro da aliança. Um segredo que eu quero contar para você. Existe um texto sagrado dentro do livro de Êxodo. Esse texto sagrado é apelidado de aliança. Esse texto sagrado está entre o capítulo 19 ao 24. É um livro dentro do livro de Êxodo que retrata, então, esse princípio da aliança, o princípio doutrinário de Moisés. Já que a gente precisa cavar aí a fundo para entender isso com você, eu quero destacar de forma muito clara que é importante você observar que Deus ele traça esse princípio, as leis, através da doutrina de Moisés, dos ensinos de Moisés, para que Moisés, então, guiasse o povo a partir do ensinamento bíblico. Você pode perceber que os primeiros mandamentos lidam a respeito desse relacionamento que o povo de Israel deve ter com Deus. O terceiro mandamento vai descrever, então, um aspecto dessa representação de Deus, nessa forma de ligação agora com o próprio sábado. O povo deveria, então, ter um momento para cultuar a Deus. Os cananitas não realizavam isso, os próprios egípcios não realizavam isso. Então, Deus estabelece um dia de adoração, que na antiga aliança era o sábado. E na nova aliança, agora a partir de Jesus, nós cristãos cultuamos no domingo. Por quê? Porque no domingo a igreja primitiva entendia que Jesus ressuscitou. No domingo, a própria igreja primitiva celebrava a ceia. Então, nós passamos a cultuar no domingo porque nós cultuamos a própria visão da ressurreição. Mas já que a gente está olhando para o Antigo Testamento e a Antiga Aliança, você vai perceber de forma muito relevante que essa visão de ter um dia de relacionamento com Deus faz parte, então, desse princípio. Portanto, a aliança, ela traz um exercício muito interessante e eloquente para o povo de Israel. O povo deveria obedecer, seguir a lei. E nessa lei, o povo, então, receberia todas as bênçãos da parte de Deus. Então, o ensino era aplicado à vida do povo de Israel. E aqui você encontra a doutrina de Moisés sendo colocada em prática. Em terceiro lugar, como terceiro subtópico, vamos trabalhar, então, o seguinte argumento: a relação entre a antiga aliança e a nova aliança. A relação entre essa visão da antiga aliança, da lei de Moisés, com o Novo Testamento aplicado na pessoa de Jesus. Segundo o pastor Elias Torralbo, ele destaca então essa visão da antiga aliança. Lembra que a antiga aliança se refere à lei do pacto que Deus estabeleceu com Israel, mas também se refere a toda a aplicação do Antigo Testamento. No Antigo Testamento você vai entender de forma muito especial que há promessas a respeito do Messias, que é Cristo. Então, essa relação está sendo trabalhada entre a antiga e a nova aliança, descrevendo então que essas promessas se encaixam na pessoa de Jesus.
E essa aliança é registrada também em Hebreus capítulo 13, versículo 8, Hebreus 9, versículos 11 ao 28. Você vai perceber, então, Jesus vivendo e cumprindo, então, toda essa aliança. Eugênio Merrill, comentando a respeito desse aspecto, na sua teologia do Antigo Testamento, ele descreve que a antiga aliança ela pode ser trabalhada em uma hermenêutica teológica de forma muito especial, demonstrando essas conexões entre os dois testamentos. Você vai perceber essa conexão do ensino de Moisés com o Novo Testamento também sendo aplicado à própria igreja. E nessa conexão, você vai ver então a conexão de justificação teológica aqui. Você vai perceber dentro do Antigo Testamento essa orientação dos direitos que as pessoas tinham. No Novo Testamento isso também é aplicado. No Novo Testamento você vai perceber que o Evangelho ele não vem para substituir o Antigo Testamento, mas ele vem então para cumprir especialmente essa visão do Antigo Testamento e ao mesmo tempo apontar para a pessoa de Jesus. O Antigo Testamento, a Antiga Aliança, a Lei de Moisés, aponta para a pessoa de Cristo. Portanto, 75% do texto bíblico demonstra então essa visão que o Antigo Testamento aponta para a promessa de Cristo. Você vai perceber também que essa visão do Antigo Testamento ela é complementar, ela completa o Novo Testamento. E nessa perspectiva, você percebe que os ensinos do Antigo se intercalam no Novo. O Novo também se completa com os ensinos do Antigo Testamento, da Antiga Aliança, do Berite de Deus. E agora nós entendemos que esse Novo Testamento, o Evangelho, aponta para Cristo. O Antigo já apontava. Isso se cumpre, então, descrevendo, então, todo o ensinamento referido nas Escrituras. Avançando, espero muito estar contribuindo com você. Se você conhece alguém que precisa muito assistir essa aula, você que está me acompanhando aqui pelo YouTube ou Spotify, envie essa aula para ele ou para ela. Eu quero agradecer você que está me ouvindo também pela Rádio Brasil FM, que Deus abençoe a sua vida. E o segundo ponto da lição trata então sobre as doutrinas litúrgicas. Agora nós vamos entender a lei de Moisés, compreendendo também as doutrinas litúrgicas que lá existiam. No segundo ponto da lição, nosso olhar agora passa pelas doutrinas litúrgicas, as doutrinas de adoração que existiam também na própria lei de Moisés. Doutrina e ensino, tá? Guarda isso. Uma passagem bíblica que eu quero destacar para você está então em Mateus capítulo 5, versículo 17. Você pode estar lendo esse texto junto com os teus alunos e, claro, avançando então para o nosso primeiro subtópico aqui do segundo ponto, que vai desenvolver sobre o que eram, então, essas doutrinas litúrgicas. O pastor Elias Torralbo aponta, então, nesse texto, na própria lição, descrevendo que as doutrinas litúrgicas se referiam, então, às leis cerimoniais que está prescrita no Antigo Testamento. Essas doutrinas eram ensinamentos de Moisés para que o povo, então, pudesse adorar a Deus de forma cerimonial. Nas doutrinas litúrgicas, nós vamos encontrar isso no próprio Decálogo, ou seja, nos 10 mandamentos. Você pode observar a própria proposta do Eugênio Merrill, que comenta que o Decálogo, que está em Êxodo capítulo 20, versículo 1 ao 17, relata então como o primeiro livro da aliança. E esse primeiro livro da aliança explica então os demais mandamentos. E esses demais mandamentos referem-se, então, a essas cerimônias de adoração ao próprio Deus. O restante do livro da aliança descreve, então, especialmente algumas maneiras de adoração. Lembra que eu falei para você que o livro da aliança é um livro dentro de Êxodo. Ele se inicia no capítulo 19 e vai até o 24. Essa primeira parte do capítulo 20 descreve, então, a primeira parte da aliança. Depois do capítulo 21 a seguir, você vai encontrar diversas orientações e mandamentos também para o povo poder adorar a Deus. Eugênio Merrill descreve, então, a orientação para as ofertas dos hebreus, isso está lá em Êxodo capítulo 21, versículos 2 ao 11. Vai trazer também as orientações das ofertas pessoais, Êxodo 21, do 12 ao 36, o direito da propriedade, isso aqui também era orientação. Êxodo 22, do 1 ao 15,
A responsabilidade social, Êxodo 22, versículos 16 ao 31, a justiça e a misericórdia, Êxodo 23, versículo 1 ao 9, a observação do sábado e as festas também, como celebração, isso também era uma orientação, isso está em Êxodo capítulo 23, versículos 10 a 19, e aqui você vai perceber que essa observação do sábado é encaixada como uma cerimônia, como uma celebração de adoração a Deus. Já expliquei para você por que nós cristãos adoramos a Deus no domingo por causa da ressurreição. E é claro também que você vai perceber que essas festas que eram celebradas eram festas cerimoniais para a adoração ao Senhor pelo povo de Israel. Isso era diferente da própria vida cananita. E aqui, dentro do Antigo Testamento, no ensinamento de Moisés, você vai perceber que as 3 festas anuais citadas dentro do texto sagrado, com exceção da festa dos pães sem fermento, eram festas agrícolas, onde o povo então apresentava o seu tributo a Deus. Então, o povo de Israel é um povo muito nessa visão de uma visão de agricultura, um povo que trabalha a partir de um calendário que é ligado à agricultura familiar. E nessa agricultura familiar há ensinamentos como adorar a Deus pela colheita, pela celebração, pelo cultivo e pelo que o Senhor tinha providenciado para o seu povo. Em segundo lugar, como segundo subtópico, espero muito estar ajudando você. Se estou, comenta aí. O segundo subtópico trata agora sobre o propósito dessas leis cerimoniais. O pastor Elias Torralbo comenta que o propósito das leis cerimoniais demonstrava então a liturgia, um ensino para a adoração, com o objetivo de concentrar a adoração do povo no próprio Deus. Merrill descreve que as leis cerimoniais eram tratadas a partir da celebração da aliança. Observe, a celebração da aliança tem um poder muito forte no Antigo Testamento, é uma celebração doutrinária aqui também. E aqui você percebe dentro do texto sagrado que os parâmetros doutrinários tinham um propósito então de atenção, onde o povo tinha então datas marcadas, e nessas datas marcadas o povo então deveria celebrar a Deus como pedras vivas. Nesse sentido, você vai perceber também em Êxodo 24:4, onde você descobre muito bem essa obediência ao sacrifício, da adoração, da cerimônia, de levar para Deus e oferecer ao Senhor uma verdadeira lealdade, a aliança, Êxodo 24:6, onde a lei então se remete à revelação do próprio Deus, porque a lei foi dada pelo próprio Deus. A cerimônia então é celebrada para o culto, para a adoração, e esse propósito então demonstra então essa narrativa onde o povo de Israel celebrava a Deus. Nós como igreja também precisamos então aprender a celebrar a Deus, a cultuar a Deus, a colocar o nosso culto, o nosso coração diante do altar do Senhor. Também somos chamados para poder celebrar ao Senhor em todo o tempo, com a nossa adoração também. É por isso que o povo de Deus é um povo festeiro. Pensa num povo que gosta de festa, é o povo crente. Isso é uma grande verdade? Se é, comenta aqui. Vamos avançar agora para o terceiro subtópico do segundo ponto, que trata agora sobre o tempo de operação das leis cerimoniais. Segundo o pastor Elias Torralbo, a Bíblia ela sugere de forma muito interessante o limite da atuação das doutrinas ligadas então às promessas em Cristo. Então, todas as leis cerimoniais, elas tinham um objetivo muito interessante, de apontar para Cristo. Então, a forma de culto, quando você estuda o tabernáculo, cada cerimônia, cada celebração, cada maneira de atuar no culto no tabernáculo aponta para a pessoa de Cristo. Não é à toa que anos passados nós tivemos aqui lições da escola bíblica demonstrando então que tudo que existia no tabernáculo, na cerimônia, na adoração, apontava para a pessoa de Cristo. O pastor Douglas Batista descreve então que a lei ela foi organizada em 3 aspectos. Pega isso. O primeiro aspecto é o aspecto moral, ou seja, a validade que permanece então entre os povos.
em demonstração de moralidade, na perspectiva então que o povo de Israel seria diferente das nações cananitas, um povo que vivia uma forma pagã de adoração. Então, o aspecto moral está presente na lei. Segundo, você vai perceber também as próprias cerimônias. As liturgias das cerimônias compreendem então as festividades de adoração, e essas festividades demonstram então um sistema de sacrifício, uma adoração no santuário, alimentos limpos, essa ideia de pureza para servir a Deus, e essa ideia de pureza então se aplica na pessoa de Deus, do próprio Cristo, e aqui nós entendemos que o povo de Israel também aprendia sobre essa visão da pureza para ter um relacionamento com Deus. Terceiro, você vai ver também as leis civis, onde o povo agora aprende sobre a responsabilidade de ser um cidadão israelita. Essa responsabilidade social também está presente na própria lei de Moisés, no Pentateuco. Portanto, quando você observa a lei de Moisés e compreende essa visão, você entende essa obra, então, desse resgate da adoração, da celebração, da comunhão, essa revelação divina que consome, então, o nosso coração no entendimento de entender a graça de Deus. O cumprimento da lei está na pessoa de Cristo. Você vai perceber em Hebreus capítulo 1, versículo 1 e 2. Você vai perceber então que a aliança se cumpre em Cristo, Efésios capítulo 3, versículo 2, Hebreus 4, 15, Hebreus 8, 6, Hebreus 12, 24, e agora nós estamos livres de todo o jugo da lei, porque agora nós estamos debaixo da graça. Não precisamos mais cumprir os preceitos religiosos estabelecidos pela lei na antiga aliança, que era para o povo de Israel. Mas como igreja, devemos obedecer o evangelho e a palavra genuína de Cristo Jesus. Espero estar ajudando você. Se você se interessar pelo nosso material, você pode então ser um dos nossos assinantes. A descrição do vídeo demonstra então nossa proposta. Você pode estar analisando junto aí com os teus alunos e você também pode estar crescendo em Cristo. Avançando, o terceiro ponto vai tratar agora sobre as doutrinas morais. Chegamos então no terceiro e último ponto da aula de hoje. Nesse terceiro e último ponto, nós vamos analisar essa compreensão das doutrinas morais estabelecidas para o povo de Israel. Uma passagem bíblica que eu quero descrever para você está então de forma muito especial em Gálatas capítulo 3, versículo 24. Você pode ler esse texto junto com os teus alunos. E o primeiro subtópico do terceiro ponto trata então sobre uma análise introdutória sobre as doutrinas morais. Quando estudamos sobre essa visão das leis morais, a partir da ótica do Antigo Testamento, da Antiga Aliança, entendemos que Deus então deseja ter um relacionamento com os homens. Tinha um relacionamento com Israel e agora tem um relacionamento com a sua igreja. E através da Bíblia, nós vamos entender que a lei, os ensinos, apontam para a pessoa de Jesus. O próprio Paulo descreve isso em Gálatas capítulo 3, versículo 24. Descrevendo que toda a lei aponta para a pessoa de Cristo. E é interessante também observarmos que os livros, eles são escritos dentro da própria Bíblia, foram escritos por pessoas diferentes, épocas diferentes, situações diferentes, e todos eles apontam para a pessoa de Cristo. Então, a lei moral, ela vai trazer agora perspectivas agora de respeito entre um para com o outro, entre ser humano para ser humano, israelita para israelita e israelita para com Deus. Nessa perspectiva, entendemos então que Deus ele se preocupou na história da salvação em apresentar a revelação. A revelação ela é de forma progressiva. Então, as leis morais elas são apontadas no Antigo Testamento, no Pentateuco, no texto de Êxodo, para descrever então o sacrifício de Cristo, a obra de Cristo, esse relacionamento agora entre nós e Deus. E tudo isso aponta para Cristo. Observe Gálatas capítulo 4, versículos 24 e 25. Então, você vai perceber que Jesus ele não abole a lei. As leis morais são cumpridas pelo próprio Jesus. As leis morais traçam a respeito desse arrependimento, mas ao mesmo tempo apontam para Cristo. E as leis morais nos ajudam agora a ter uma responsabilidade
de respeitar o próximo, por exemplo, não roubar, não matar, não agredir o próximo, não gerar falso testemunho. Isso é lei moral, de responsabilidade junto com a outra pessoa, nesse convívio que precisamos também aprender. Na igreja também precisamos aprender isso, de respeitar o nosso irmão, de honrar o nosso próximo, de honrar a nossa família. Isso é lei moral. E na lei moral, nós aprendemos então a sermos parecidos com Jesus. Em segundo lugar, como segundo subtópico, nós vamos entender o propósito então das leis morais. Qual o propósito das leis morais? Você vai perceber que o principal propósito das leis morais é advertir o povo para não pecar contra Deus. Êxodo capítulo 20, versículo 20. Está lá no livro da Aliança, no ensinamento de Moisés. John MacArthur faz questão de dizer que o glorioso propósito do Evangelho é levar as pessoas à salvação. O glorioso propósito das leis morais era levar as pessoas a não pecar e ter um relacionamento com Deus. Você pode ler Romanos 1, versículo 16. Portanto, a Bíblia ela vai tratar sobre essa visão doutrinária, o ensinamento, para nos ajudar a ter uma vida de santificação. Você não peca porque você aprendeu isso de forma muito clara através da pessoa de Cristo. Você vai entender que a questão histórica aqui demonstra esse desenrolar, apresentando nesses 5 livros do Pentateuco essa revelação dos ensinos de Moisés, que descreve agora o nosso relacionamento com Deus. Eu não posso pecar porque eu tenho um relacionamento com Cristo e eu quero ter uma vida santa com o Senhor. É essa a perspectiva, então, dos ensinamentos de Moisés. A conclusão da lição descreve que a Bíblia ela tem um lugar tremendo em nosso coração, porque ela ensina a genuína doutrina, e a genuína doutrina se fundamenta na pessoa de Cristo. Toda a lei de Moisés aponta para Jesus. Toda a lei moral aponta para Jesus. A lei cerimonial aponta para Jesus. E que você guarde isso e seja edificado por essa palavra na tua ministração na escola bíblica dominical da sua igreja. E se eu ajudei você nessa ministração e você foi edificado em Cristo, edificada em Cristo, deixa aqui teu comentário e me segue também nas nossas redes sociais. Você pode me seguir pelo YouTube, aqui pelo YouTube, pelo Spotify, você pode me acompanhar pelo Instagram ou pelo TikTok. É só você procurar @JanderSonNascimento e me acompanhar também no Facilita EBD. Eu vou ter o prazer de te receber por lá. Lá no Instagram, @JanderSonNascimento, você vai encontrar diversas novidades que eu estou sempre postando para você, como dicas de leitura, também orientações sobre a Escola Bíblica Dominical. Nós estamos agora cursando o doutorado em Teologia, nós vamos trazer diversas novidades para você. Ore por nós, por esse projeto. Se você desejar esse material também para poder crescer em Jesus, que são os esboços da aula, você pode obter esse material através de uma assinatura no Facilita EBD. A proposta está na descrição do vídeo, fica à vontade para analisar. Que Deus abençoe você. Agora eu quero orar por você que vai ministrar essa aula, para que Deus possa te usar de forma tremenda na Escola Bíblica Dominical da sua igreja. Agora na Escola Bíblica, momento especial de oração. Vamos orar pedindo a direção de Deus sobre essa ministração. Senhor, nós te agradecemos e pedimos que o Senhor possa trazer a revelação da tua palavra sobre a vida do teu filho, da tua filha, através da iluminação do teu Espírito. Pai, em nome de Jesus, edifica os seus alunos. Eu oro por essa pessoa que está te aceitando como Salvador. Pai, em nome de Jesus, abençoe a Escola Bíblica Dominical do teu servo e da tua serva. Que a EBD da igreja deles venha ser uma bênção para a glória do teu nome. Pai, em nome de Jesus, eu quero pedir a tua orientação sobre a vida dos teus servos. Em nome de Jesus. Amém. Para aprofundar os seus conhecimentos, confira as dicas de leitura da aula de hoje. Como dica de leitura, eu quero apresentar para você esse texto da editora CPAD, a Declaração de Fé das Assembleias de Deus. Você precisa ter esse material em mãos para o teu crescimento em Jesus, para entender um pouco mais sobre a palavra. O texto também do Eugênio Merlo, da editora Shed Publicações, Teologia do Antigo Testamento. Eu me baseei na aula de hoje nesse material aqui. Vale muito a pena para você crescer em Jesus, entendendo um pouco sobre a aliança. O texto também do Walter L. Schott, da editora Agnus, Teologia do Antigo Testamento, onde nós compreendemos um pouco sobre a aliança com Deus. Essa ideia da aliança no Antigo Testamento é muito forte aqui nesse material, e que Deus possa edificar você. Eu te aguardo por aqui na próxima terça-feira,
às 18 horas, onde nós vamos estudar sobre o cativeiro motivado pelo desprezo ao ensino, na lição de número 3. Então, terça-feira às 18 horas eu te aguardo por aqui no YouTube e, claro, no próximo Voz da Assembleia de Deus. Que Deus edifique você, um beijo no teu coração e até a próxima terça-feira, se o nosso Deus permitir e quiser. E você que é professor ou aluno da Escola Bíblica Dominical, quer se preparar para ministrar uma aula de excelência na EBD da sua igreja? Inscreva-se no canal do YouTube do pastor Janderson Nascimento, onde você vai encontrar aulas, subsídios e recursos das lições bíblicas da Escola Dominical. Acesse já as plataformas digitais para ampliar os teus conhecimentos sobre a Palavra de Deus. YouTube, Janderson Nascimento. Instagram, @Janderson Nascimento. @FacilitaEBD. facilitaebd.com.br. Conheça o Facilita EBD. Acesse já facilitaebd.com.br. Uma plataforma exclusiva para você que deseja aprimorar e dinamizar as suas aulas da Escola Dominical. No Facilita EBD você encontra subsídios bíblicos e teológicos para dinamizar as suas ministrações na Escola Dominical, cursos bíblicos para aprimorar e te ajudar na sua leitura completa da Bíblia, treinamento dinâmico para professores e líderes da Escola Dominical. Tá esperando o quê para ser um dos nossos alunos? Vem pro Facilita EBD e torne-se um dos nossos assinantes. Acesse já facilitaebd.com.br. Quer se preparar ministerialmente? Faça Teologia na FATECBA. Básico e bacharelado em Teologia. Cursos reconhecidos pela CEADEB e CGADB. Aulas presenciais com professores qualificados. Todas as segundas-feiras às 19 horas. Venha nos conhecer. Nosso endereço é na Assembleia de Deus, ADVIC, Avenida Serrinha, Bairro Brasil, Vitória da Conquista. Matrículas abertas. WhatsApp 77 98841 5838.